Aleluia. Deus é bom? Você tem certeza que Deus é bom? Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre frustrações. É um assunto que eu gosto bastante, tenho estudado, tenho escrito algumas coisas sobre. Ano passado eu tive um determinado momento do ano onde eu passei por uma grande frustração no ano passado que me fez refletir sobre muita coisa, e mais de um ano depois Deus liberou para falar. Então abra o coração, eu já fui ministrado demais por Deus hoje. Para começar falando sobre frustrações, eu queria te dar um exemplo. Alguns já me ouviram falar, não lembro se eu falei no culto sobre isso, mas já falei em particular com alguns. Um exemplo que eu vi certa vez de um americano, que no Brasil tem também, mas nos Estados Unidos é mais comum, de pessoas criarem cobras, né? As cobras não venenosas, mas tão mortais quanto. E aquele homem, ele criava aquela cobra desde pequenininha, ela já estava muito grande, e chegou um determinado momento que ele estranhou algumas atitudes daquela cobra e ele levou no veterinário. Foi no veterinário, levou aquela cobra para ver, né, se aquele bichinho dele tinha alguma coisa. E o veterinário perguntou para ele se ele tinha, o que é que ele tinha percebido de estranho naquela cobra. E aí aquele homem falou que aquela cobra ela não vinha se alimentando há bastante tempo, e toda vez que ele deitava, a cobra deitava do lado dele. E aí o veterinário disse: não tem nada de errado com ela. Ela só está medindo você para ver quando você couber dentro dela, ela lhe mata e lhe engole. Eu não sei se você sabe, mas essas cobras grandes, elas engolem o animal vivo inteiro para desintegrar. E hoje, para digerir, né? E hoje, enquanto eu lembrava, enquanto eu orava, enquanto eu lia sobre frustrações, enquanto eu fazia o esboço, eu me lembrei desse exemplo. Porque às vezes, uma frustração pode parecer um negócio pequenininho. Pode ser algo bestinha. Pode ser algo que, não é isso tudo, não tem pra quê. Mas a gente vai guardando, vai criando. E chega uma hora que essa frustração pode nos engolir, nos matar. Frustração para mim é uma das coisas mais sérias que tem, porque eu sei que paralisa demais as nossas vidas. E eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, ele tem ciladas. A versão da Bíblia Reina Valera diz que é para ficar firme contra as artimanhas do diabo. A versão da Bíblia Amplificada diz que é para nós ficarmos firmes contra todas as estratégias e enganos do diabo. O diabo tem estratégias contra a minha e a sua vida. A versão da Bíblia NTLH fala para ficarmos firmes contra as armadilhas do diabo. E a versão da Bíblia Viva diz que é para que a gente possa permanecer salvo das táticas do diabo. Você já parou para pensar que a Bíblia fala que o diabo, ele tem táticas, ele gera armadilhas? E muitas vezes, não que ele não faça, mas a gente imagina uma armadilha do diabo, de repente, um carro batendo no nosso. Uma armadilha do diabo, sei lá, um botijão de gás explodir na nossa frente. A gente imagina muitas vezes a armadilha do diabo, coisas externas que o diabo pode fazer contra nós.
E ele faz alguma dessas coisas sim. Mas a maior armadilha do diabo está na nossa mente, gente. Lutando contra a nossa mente, trazendo pensamentos, mexendo com emoções. E se a gente não percebe que é o diabo, a gente não fica pronto, não fica firme contra essas ciladas. A gente passa despercebido. Essa palavra no grego, né, essa palavra ciladas ou armadilhas, artimanhas, é uma palavra que dá a ideia de um caminho. É dizendo, o diabo ele passa por esse caminho e ele quer que eu e você ande nesse caminho. O diabo ele quer nos prender num caminho de morte. Vamos para 2 Coríntios 2:11. 2 Coríntios 2:11. Estamos fazendo uma introdução para falar sobre frustrações. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Segunda Coríntios 2:11 vai dizer assim: a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. A versão Reina Valera diz que não ignoramos as suas maquinações. A Bíblia NVT diz que não ignoramos, nós conhecemos os seus planos malignos. Não é interessante o apóstolo Paulo estar dizendo que ele conhecia os planos malignos do diabo contra a vida dele? Isso me fez perguntar, me refletir muito hoje de tarde. Será que eu, Peron, eu estou reconhecendo os planos malignos do diabo contra a minha vida e estou atento para não cair neles? Ou estou despercebido? Ou estou levando a vida como se diz um cantor aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu? O apóstolo Paulo está dizendo que ele estava atento para que o diabo não ganhasse vantagem sobre ele. Gente, o diabo, ele foi derrotado na cruz. A Bíblia diz que Jesus Cristo despojou ele, despojou o principado, potestade, fez dele um espetáculo público. O diabo hoje, ante a Jesus, ante eu e você em Cristo, ele não tem poder. Mas ele faz planos para que, se a gente cair nesses planos, ele consegue vantagem sobre nós. E nós precisamos estar atentos para não cair nesses planos do diabo. O escritor Rick Renner, ele fala que o maior trabalho do diabo é entrar na mente das pessoas e preencher com mentiras, com emoções falsas e com percepções confusas. A frustração faz muitas vezes a gente ter sentimentos que a gente não vai conseguir entender direito, fazer coisas que a gente não está compreendendo o porquê. Pensa aí em alguma coisa que você já desejou muito e não aconteceu. Qual a sensação que ficou? Ou você planejou, se esforçou, fez tudo possível e quando viu, pá, deu errado. Não sei se você é tão diferente de mim, mas rapaz, isso pra mim fica aquele, poxa vida, uma frustração. Ou melhor, quem já esperou uma atitude do outro, um elogio, um reconhecimento e não aconteceu. E se a gente bota a expectativa muito alta, quanto maior a expectativa e não acontece, maior a frustração. Eu lembro de um amigo nosso, meu e de Aninha,
Na verdade, quando a gente começou a caminhada cristã, aquele jovem, ele já era cristão há um tempo, era líder de jovens, ganhava homens drogados para Jesus aos montes. Mas teve um ano que ele esperou do pastor dele um elogio, um reconhecimento público que não veio. Isso faz 2014, 10 anos atrás. Até hoje esse jovem está desviado, gente. Debandou pro homossexualismo. Tudo por conta de uma expectativa frustrada. Uma frustração que tomou conta dele de um jeito que faz 10 anos ele não consegue se reerguer. Frustrações. Vamos para Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Provérbios 13, 12. Eu não falei, mas eu estou lendo na Bíblia King James. As outras que eu vou ler a mais não precisa procurar não, eu acho que nem tem aí. Provérbios 13, 12. Provérbios 13, 12 vai dizer assim: a expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. A Bíblia, a mensagem diz assim: a esperança frustrada deixa o coração aflito. A versão da Bíblia Viva diz: um sonho que nunca se torna realidade acaba enchendo o coração de tristeza. Frustração é algo sério, gente, que a gente não pode jogar para debaixo do tapete, simplesmente. A gente vai jogando para debaixo do tapete, é aquela cobra crescendo. Ou alguns são muito bons de demonstrar frustração. Vamos dizer, em nome de Jesus, não é, mas vamos dizer que a Aline tem uma grande frustração com o Gabriel. Frustração enorme. O Gabriel nunca me deu aquela rosa. Queria que ele me desse aquela rosa, ele nunca me deu aquela rosa. Uma frustração enorme. E ela fala para ele: tu nunca me deu a rosa, tu nunca me deu a rosa, tu nunca me deu a rosa. Mas ela não se deixa ser tratada nisso. Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a frustração. Tem gente que até expõe a frustração, mas não deixa Deus tratar, não deixa Deus curar. E derruba do mesmo jeito, gente. A primeira coisa que eu queria que a gente entendesse nessa noite é que é impossível não se frustrar. É impossível, gente. Todo mundo vai se frustrar com alguém em algum momento. Principalmente, geralmente, com as pessoas mais próximas. Porque é quem a gente está esperando mais. Mas quem sabe que as pessoas mais próximas de você são falhas? Não são perfeitas? E da mesma forma que nós frustramos, nós somos frustrados, sabia? Aleluia! João 16:33, não precisa abrir, mas Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, contudo, tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já disse, vai ter coisa ruim, vai ter problema, não adianta fugir. Como diria Luciano Subirá, uma pessoa um dia chegou para ele dizendo: pastor, ore aqui por mim, para que eu não tenha mais problema. E ele ora: Senhor, que o Senhor leve ele para o céu. Morre, mata. Única forma, gente. A questão é como lidamos com as frustrações. Hoje eu lembrava muito, até estava comentando com o Aninho, um horário de tarde. A gente vive numa sociedade moderna que traz muita coisa boa. Traz ou não traz coisa boa? Rapaz, facilitou muita coisa. Meu Deus do céu. Toda vez que a gente assiste The Chosen e vê lá, a gente vai fazer um pão, colhe o trigo, moe o trigo, vai fazer a farinha. Meu Deus, que processo gigantesco.
Hoje tão fácil, né? Passou no mercado ali, ó, opa, pediu um iFood, ó, ops, o iFood não, aqui é uma oferta, né? Pediu uma oferta, opa, fácil. Outra coisa, como diria pastor Silvio, os mais velhos lembram bem, né? A gente hoje não tem nenhum jovenzinho, então fica mais fácil ainda. Quem lembra que para ouvir alguma música não era tão fácil? Eu não ouvia a música que eu queria na hora que eu queria. Rapaz, era quando dava no rádio, quando ligava lá, botava ficha e tudo mais. Ligava pra rádio pedindo a música, os mais velhos aí. Eu tava lembrando quando agora esse moto lembra que numa época, eu não lembro quanto era o salário mínimo na época, mas devia ser 600, 700 reais. Um CD era 50, 60 reais. Era algo caro, custoso. Vinha ali 12 músicas. Aí foi lançado os piratas depois. Mas eu tô querendo trazer a memória para você de que como antes a gente todo dia praticamente tinha que lidar com não. Não é agora. Não é no seu tempo. Não vai dar agora. Hoje a gente está tudo ali, internet, YouTube, tudo fácil, tudo rápido, micro-ondas, tudo vindo. E às vezes a gente acaba levando isso para a nossa vida. Achando que no trabalho vai ser na mesma velocidade. Achando que muitas vezes no relacionamento conjugal vai ser na mesma velocidade. Na igreja vai ser a mesma velocidade. Tudo rápido. Aleluia. Sabe que uma das facilidades e um dos malefícios das redes sociais, você já deve ter ouvido falar sobre isso, é sobre as bolhas. Tô lá eu no meu Instagram. Tem aquele algoritmo abençoado que só coloca gente que pensa igual a mim, que fala igual a mim, que assiste as mesmas coisas que eu. Não tem mais contraponto. Não tem mais, não, você tá errado. Porque eu abro a rede social ali, ó, vai ser tudo igual a mim. Cria essa ilusão de que se é para ser meu amigo, tem que concordar comigo em tudo. Tem que ser igual a mim. Modernidade. E o que isso acaba resultando, gente? Frustrações. Frustrações porque não foi tão rápido como eu queria. Frustrações porque hoje a Aline não cantou a música que eu queria. Ó, tô pegando o pé da Aline hoje. Misericórdia, Aline. Não cantou a música que eu queria. Como assim? Hoje eu queria que o pastor falasse sobre amor. Mas o pastor não está falando sobre amor hoje. Mas a gente vai chegar num ponto que lidar com frustração tem que andar em amor. Aleluia. Provérbios 4:23, vamos lá. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Eu lembro da época que meu avô, para ele poder assistir, o meu avô gostava muito de futebol, para muitas vezes para poder ver o jogo do esporte, na verdade era o radinho de pilha para ouvir, que na televisão não passava. Só quem tinha muito dinheiro para comprar os pacotes lá, que eram muito mais caros. Provérbios 4, 23 diz assim, ó: acima de tudo o que se deve guardar, guarda o íntimo da razão, ou guarda o teu coração, pois é da disposição do coração que depende a vida. Guardar o coração, acima de tudo, guarde o coração. Guarde o coração das frustrações. Guarde o coração de quando você achar que o outro está contra você.
Geralmente eu falo isso para casal. Funciona mais para casal, porque é onde eu mais vejo isso, mas funciona em todas as áreas, no trabalho. Quantas vezes, hoje eu já lidou com isso bem tranquilo, a gente vai fazer 10 anos de casado no ano que vem, mas quantas vezes no começo do casamento, se ela falasse alguma coisa contrária ao que eu achava, rapaz, parecia que era minha inimiga. É minha inimiga, olha o que tá falando contra mim. Oxi, não entendeu o que eu tô dizendo? E gente, eu vejo casal velho com 30 anos de casado continuando assim. Já é um milagre estar junto. Mas às vezes no trabalho a gente pode achar que o chefe está contra a gente. Quando ele deu uma ó, é assim, é aqui. Aleluia. Guardar o coração. Como eu falei das redes sociais. As redes sociais mostram ali, meus amigos são assim, pensam igual a mim. Aí se algum vem dizendo o contrário, tenho que tirar essa pessoa da rede. Tenho que desfazer essa amizade. Aleluia. Não estou falando de amigos que estão levando para o caminho mau. Porque o Salmo 1 ele diz: bem-aventurado que não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é uma coisa, mas outra coisa é meu irmão em Cristo. Pensa diferente de mim nisso aqui. Isso não é contra a Bíblia. Tá, tu pensa isso, eu penso isso, pronto. Se nenhum dos dois quer conversar sobre, a gente não conversa, mas continua amigo. Não tá contra mim. Aleluia. Efésios 4:27, vamos lá. Efésios 4:27. Efésios 4:27. Efésios 4:27 diz assim: e não deis lugar ao diabo. A Bíblia Amplificada diz: não deixem lugar ou espaço para o diabo. Não deem oportunidade a ele. Gente, o diabo, ele não é aquele monstro todo poderoso que pode tudo contra nós, não, gente. Mas se a gente der lugar, ele faz a festa. Se a gente dá lugar, ele bagunça e bagunça mesmo. E quando as nossas vidas estão passando por momentos difíceis, complicados, a gente precisa se autoanalisar. Precisa olhar para a gente e dizer assim: Senhor, será que eu dei lugar para o diabo? Porque nós cremos, em algum dos próximos cultos eu vou estar falando sobre isso, sobre a autoridade do nome de Jesus. A Bíblia fala que sobre o nome de Jesus todo joelho se dobra. A Bíblia mostra o poder que há no nome de Jesus. E quando um crente, filho de Deus, entende a autoridade e fala no nome de Jesus, as trevas elas recuam. Agora, se eu dei lugar ao diabo, eu preciso primeiro fechar essa porta que eu abri, para depois mandar ele sair. Porque se eu dei lugar ao diabo para ele fizesse uma bagunça na minha vida, e eu continuo fazendo a mesma coisa, não adianta eu mandar ele sair se eu estou dando espaço para ele. E a frustração, ela pode dar um espaço enorme para o diabo nas nossas vidas. Aleluia! Eu sei que essa é uma noite de bastante reflexão. A primeira coisa que eu queria falar sobre frustração, para a gente analisar momentos das nossas vidas, de repente até o seu momento atual. Será que a minha frustração não foi por uma expectativa irreal? Por uma expectativa que realmente assim, eu fiquei fantasiando? Lembrei esses dias de um pastor de casais falando sobre dorama.
Se você não sabe o que é dorama, dorama é aquelas novelas coreanas, onde é bem bestinha, os homens são tudo meio, eu quase digo a palavra, os homens se maqueiam, os homens, mas são muito românticos, fofos, aquela palavra com H, na verdade, né? Mas o que acontece, esse pastor falando, meu Deus, a gente já viu, às vezes a mulher assiste tanto aquilo ali, e aí olha para o homem de verdade que tem do lado, diz assim, misericórdia, eu tenho um cavalo. Cria uma expectativa de que ele seja aquele coreano. Rapaz, eu tenho certeza que se ele fosse, tu não ia gostar, nem ia casar com ele, que é uns homens afeminados. Pronto, achei uma palavra mais suave. Expectativas irreais. Ah não, eu tô com a expectativa aqui, vamos dizer, dá um exemplo assim, a pessoa no trabalho, ela é açougueira, nada contra açougueira, se tiver algum açougueiro aqui, não é uma profissão ruim, mas você entender qual é o exemplo que eu quero dar. A pessoa é açougueira no mercado, e ela tem a expectativa de chegar a dono. Ela não faz parte da família, ela não está estudando, não está juntando dinheiro, não está fazendo nada para comprar aquilo, mas eu vou ser dono, uma expectativa irreal. Não está fazendo nada, não está trilhando nenhum caminho para chegar lá, mas espera que aconteça. Aleluia! Expectativas irreais. Provérbios 16:1, só escute, Provérbios 16:1, na versão revista e corrigida, vai dizer assim, ó: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Às vezes a gente está com expectativa que algo aconteça, porque o nosso coração, ele quer coisas grandes, Deus colocou grandeza no coração do homem. Mas se a gente não estiver buscando a Deus e ouvindo da sua boca o que Ele tem para nossas vidas, a gente pode estar gerando uma expectativa errada. Nossas decisões estão sendo decisões porque a gente está ouvindo da boca do Senhor, ou é porque eu quero? Provérbios 3 vai dizer: confia no Senhor de todo o coração e Ele endireitará os teus caminhos. Aleluia! Quando eu confio no Senhor, quando eu estou assim, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, se uma coisa não sair como eu quero, como eu imaginava, eu vou entender, é Deus agindo. Eu orei para que eu queria viver o que Deus tem para mim. Se essas coisas aqui saíram da rota mesmo que eu queria, eu reconheço Deus endireitando o meu caminho. Isso livra a gente de expectativas irreais, gente. Eu lembrei hoje do Rodolfo Abrantes, um cantor, que ele era cantor do mundão, se converteu, hoje é um cantor evangélico de muito tempo, e certa vez perguntaram para ele: Rodolfo, quando você entrou aí nessa parte de música, da música gospel, né? Dizem que tem muita coisa errada, né? Como você lidou com isso? Você não teve vontade de sair, de repente largar a igreja? E a resposta dele foi linda, gente. Ele disse assim: no mundo é muito pior. Vai ter coisa errada mesmo no meio da igreja? Vai, mas deixa eu dizer, no mundo é muito pior. E eu não me converti por conta das pessoas, eu me converti por conta de Deus. Ele colocou uma expectativa em Deus, que ele sabia que não dava para colocar aquela expectativa no homem, porque uma hora o homem ia errar com ele. Expectativas irreais. Às vezes a gente quer que a outra pessoa que está do nosso lado seja perfeita. Quantos perfeitos tem aqui? Glória a Deus que ninguém levantou a mão. Já dizer, pronto, pode subir, anjo. Todos nós, gente. Só que às vezes a gente, quando a imperfeição é nossa, a gente está dizendo: você tem que ser misericordioso, Aline, você tem que me amar. Agora, quando a imperfeição é no outro,
chibatada de Jeová. Pega lá aquele chicote que pegaram em Jesus, se possível. Frustrações irreais, gente. E a gente precisa alinhar isso. Segunda coisa sobre frustrações: projetar uma mudança que nunca foi declarada. Eita glória! Rapaz, essa mulher linda e abençoada casou comigo, cheia de defeito. E tem umas coisas que eu não prometi para ela não. Se ela tiver com expectativa que essas coisas aconteçam sem ela nunca falar comigo, expectativa que não foi declarada e vai ser frustrada. Lembrei de alguns anos atrás aqui na igreja, uma pessoa chegou para mim depois de um culto, de alguns cultos, assim: pastor, eu quero ficar aqui porque eu amo a palavra. Tá. Passou alguns meses, essa pessoa chega para mim e diz: pastor, eu tô saindo. Por quê? Porque aqui não tem grupo caseiro. Aí eu pensei, ficou por conta da palavra. A palavra continua a mesma, mas não está saindo por conta disso. E eu nunca prometi grupo caseiro. Só que a pessoa não sabia que eu estava com a ideia de grupo caseiro. E essa pessoa era uma das que eu estava de olho para assumir um grupo caseiro. Eu nunca declarei sobre para ela. Ela gerou uma expectativa, mas nunca veio me falar. Se tivesse vindo conversar, a probabilidade de a gente abrir um grupo caseiro naquela casa era muito grande. Mas às vezes estamos nos frustrando com outros por expectativas de coisas que queremos que o outro faça, que o outro nunca disse que faria. Às vezes o outro até está querendo fazer, mas nós não conversamos. Percebe como coisas pequenas podem nos frustrar de um jeito que paralisa a gente. Frustração, quando é gerada expectativa, paralisa. E uma das coisas que precisamos é conversar, é falar. Vamos para Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, 6 diz assim: portanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Quando eu e você estamos frustrados e deixamos isso tomar conta das nossas vidas, a gente não consegue andar em amor. Rapaz, se eu estou muito frustrado com a Aninha com algo, eu não sinto vontade de orar por ela. Eu não sinto vontade de agradar ela. Se eu deixo essa frustração tomar conta de mim, eu vou ter pensamentos ruins a respeito dela. E tudo isso é contrário ao amor. E a fé, ela só age pelo amor. Se eu deixo a frustração tomar conta, o meu amor não vai funcionar. O amor de Deus em mim não vai agir. E logo minha fé não vai funcionar. Eu posso vir à igreja quinta, domingo. Ah, pastor, quero vir a terça para o ensaio. Vem a terça. Ah, quero vir a quarta. Ah, pastor, o dia que não tiver culto, eu quero vir às 24 horas de oração sozinho. Vou dizer pro Rodrigo, essa quarta tu não vem não, vai descansar. Vou vir, esse sábado, vou vir sozinho. Mas se essa pessoa diz isso pro Rodrigo, mas está com frustração, com angústia no coração, não deixa trabalhar, não adiantou de nada, viu, o dia todinho. Na verdade é até melhor que venha, porque no ambiente de oração Deus molda, Deus nos mostra. Um ambiente real de oração, gente. Quando a gente começa a orar, Deus vai falar alguma coisa para nos confrontar.
vai mostrar alguma coisa que a gente está fazendo errado e ele quer mudar. Esse é o ambiente de oração. Eu falei, acho que quinta passada, não lembro qual culto, mas eu dei o exemplo de Abraão. Foi num domingo que eu falei sobre levantar os olhos. Dei o exemplo de Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E em Gênesis 13 chega um momento onde eles veem que está quase dando rixa. Estão quase se engalfiando. Sabe quando você tem aquela pessoa que você conhece, gosta, fala, mas tem algum momento ali que a conversa está meio estranha e você percebe, rapaz, se a gente continuar aqui, o bicho vai pegar. E Abraão e Ló estavam nesse, tá crescendo, a terra não tem espaço mais para os dois. Abraão faz assim, vem cá, Ló, vamos nos separar. Ló, a gente está quase arrumando confusão. Por que eles fizeram isso? Pastor, porque são parentes. E quando a gente olha para 1 Pedro 2,9, que nos chama de vocês são, para quem Pedro estava falando? Para a igreja. Vocês são uma nação santa. Ei, o cristão é irmão do outro. Sabe, muitas vezes, porque a gente está com tanta rixa com o outro, porque a gente não vê a igreja como minha, não vê o irmão como meu. Não. A Rose é uma bênção, eu amo ela, mas assim, não é minha. Eu não vou me indispor de chegar a conversar, porque assim, melhor ficar cada um do seu lado. Rapaz, tem coisa que é tão simples, é só conversar. É só chamar, vem aqui, deixa eu falar contigo. Mas será que eu estou vendo a igreja como minha? Meu irmão como meu? Aleluia. Aleluia. Então a segunda é projetar uma mudança que não foi declarada. Mas por terceiro, e acredito que último, e se realmente aconteceu, pastor? Tá, eu analisei agora a situação, não foi uma expectativa irreal, era algo que era esperado mesmo, não era assim, não é que não foi falado, era algo que eu esperava, que era para acontecer. O que é que eu faço de uma frustração que realmente é sólida? Eu quero que você vá comigo para Mateus. Vamos lá em Mateus. Mateus 7,7 primeiro. Mateus 7,7 é um texto que me intriga demais. Eu gosto demais desse texto. Mexe muito comigo. Mateus 7,7. Aqui Jesus está falando sobre oração. Aí ele diz assim, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhes entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Eu quero encher teu coração de fé por essa palavra, em nome de Jesus. Peça crendo que você recebeu. Peça crendo que Deus está agindo. Ore, mesmo que você não esteja vendo, pegue a palavra e diga: Senhor, a tua palavra diz que se eu pedir será concedido. Ore com fé. Amém. Só que o texto não termina e chega no versículo 12 e diz: portanto, tudo quanto
quereis que as pessoas vos façam, assim fazeis também a elas, pois essa é a lei e os profetas. Como assim, pastor? Não entendi nada. A frustração aconteceu. Lembra que eu falei que ano passado eu passei por uma grande frustração, e naqueles mesmos dias ali eu encontrei um rapaz de outra igreja e ele veio desabafar comigo. Pastor Peron, queria conversar com você. Tô assim, tô triste, tô desanimado, não tenho vontade nem de ir para a igreja mais, assim. Mas assim, tô fazendo só o básico. Eu sabia que ia vir a escola de ministros esse ano. Até eu tinha perguntado para ele: cara, tu não vai fazer escola de ministros não? Tão próximo de tu? Não. Aconteceu uma coisa aqui na igreja que assim, acabou comigo. Foi. Eu sou de um departamento e o líder desse departamento me pegou e me deu uma cobrada. Rapaz, aquele líder falou cada coisa para mim. Meu Deus, pastor, como isso me frustrou. Foi mesmo, fulano? Ele foi. E sabe, aí ele mesmo trouxe a resposta. E sabe que eu lembrei da minha filha. Ele já é um homem de idade, a filha dele já, se eu não me engano, já até casada é. Sabe que eu me lembrei da minha filha? Como assim? Não, porque eu lembro de na adolescência dela eu cobrar muito ela. Mas cobrar ela de coisas que eu não ensinei. Cobrar que ela tivesse atitudes que eu não tinha dito para ela ter. E foi isso que aquele líder fez por mim. Ele me cobrou de umas coisas, mas ele não me disse que era para fazer aquilo. E na hora me diz uma coisa: como tu se sentiu quando tu descobriu que tu frustrou tua filha? Ele: meu Deus, pastor, eu só fazia pedir para ela me perdoar, porque eu fiz sem saber, eu frustrei ela sem saber, e tudo que eu queria era que ela me perdoasse. Eu estava passando por uma frustração grande, e, vamos dizer assim, essa história cai no meu colo. Diz assim: meu Deus, quando eu sou frustrado por alguém, quando eu sou frustrado por um líder, quando eu sou frustrado por um cônjuge, por um colega de trabalho, minha atitude será essa de Marcos 7:12? Tudo que eu queria que fizesse por mim, eu vou fazer por ela. Eu fiz: cara, lembra da tua filha, tu frustrou ela sem saber. Esse líder te frustrou sem saber. Perdoa. Age com ele como tu gostaria que a tua filha agisse contigo. E ele arregalou os olhão assim. Não precisa abrir, mas Mateus 6:12 diz assim. Aqui é aquela oração do Pai Nosso, oração modelo, diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os devedores. A versão NTLH diz: perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Gente, diante de uma frustração real, se a gente não cuidar e não trabalhar o perdão, que faz parte do amor, a gente fica aprisionado. Se a gente não olhar para a pessoa e dizer assim: poxa, como me frustrou, mas assim como eu fui perdoado por Cristo, eu vou te perdoar. Eu não creio que você fez de propósito. Eu vou entrar num lugar da frustração onde o diabo vai me paralisar. Aquele rapaz estava entregando tudo da igreja, estava quase saindo daquela igreja por conta da uma frustração. Eu lembro como eu estava me sentindo naquela época. Eu estava me sentindo paralisado. Chorei um monte por conta daquela frustração que eu tive. Uma frustração real aconteceu, vai acontecer com todo mundo. Mas como nós estamos agindo com o outro? Eu lembrei também da história de Cafu, ex-lateral direito, se eu não me engano, da seleção brasileira. Onde Cafu, ele conta que
Antes de ele virar jogador profissional, ele reprovou em 9 peneiras. Pensa só você fazer 9 testes e ser reprovado. Rapaz, pensa numa geração de macho. Porque hoje uma reprovação, 2, a maioria já está largando as pontas. Mas o que mais me chamou a atenção foi a frase que o pai dele dizia para ele. Porque o entrevistador perguntou: Cafu, como é que tu reprovou 9 vezes e tu continuou? E o pai dele respondeu para ele. E ele disse: meu pai, quando eu chegava em casa, meu pai dizia assim: Cafu, isso foi um obstáculo que colocaram na sua vida. Alguém colocou um obstáculo na sua vida, mas só você pode superá-lo. Quando frustrações acontecem, gente, reais, o diabo aproveita e ele vai montar um obstáculo, um plano. Ele vai fazer de tudo pra gente cair. E só a gente pode passar por isso. Liberando perdão, conversando com a pessoa que frustrou. Eu depois fui conversar com a pessoa que me frustrou. Deixei passar uns dias. Primeiro eu queria conversar na hora. Até chegar assim: vamos conversar. Depois disse: não, vamos conversar não. Minhas emoções estão muito conturbadas ainda. Mas depois, vamos conversar. E conversamos. Poucos dias depois. A frustração, o diabo quer nos paralisar, quer nos tragar, gente. Para finalizarmos, Hebreus 12. Hebreus 12, 15. Aleluia. Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Vai dizer assim: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Ninguém se exclua. Não é eu exclua o outro, é eu mesmo me exclua. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa. Outras versões trazem: nenhuma raiz de amargura brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. A frustração tem esse poder muito forte, gente, de criar uma mágoa nos nossos corações. Lembra que no começo o Provérbios disse: guarda o coração. Agora o autor de Hebreus está dizendo assim, vigie, vigie, para que você não se exclua da graça de Deus. Gente, a graça de Deus nos salvou. A graça de Deus é o que nos leva para o céu. A graça de Deus nos fortalece na caminhada para viver o que Ele tem. Mas o autor de Hebreus está dizendo que se eu não vigiar a mim mesmo, eu vou ser excluído dessa graça. Meu Deus, isso é sério demais, gente. Isso fala da nossa salvação. Isso fala de viver com o nosso Pai. Porque o que a raiz de amargura faz? Causa confusão, contamina quem está ao redor. Eu tenho que olhar para a minha vida em determinados momentos e olhar: meu Deus, será que eu não estou vivendo uma confusão por raiz de amargura? Será que eu não fiquei chateado, amargurado? Porque todo dia vai acontecer coisa, gente, que é pra gente se amargurar todo dia. Terça-feira foi uma reunião de oração? Reunião de diretoria. Terça-feira a gente teve uma reunião de diretoria aqui da igreja. Oramos. Passamos ali acho que uns 40 minutos orando. Coisa maravilhosa. Oramos por cada um. E na quarta eu recebo um WhatsApp de uma pessoa que eu orei. Rapaz, mas a pessoa estava fazendo umas coisas contra mim. Na hora eu, glória a Deus que eu orei ontem por essa pessoa. Obrigado, Senhor. Já foi orado ontem de noite mesmo. Tá tudo liberado. Mas se eu não cuidar, aquilo entra pro coração.
começa a trazer confusão. E aí eu acho, vou usar a linha mal, acho não, a confusão é por conta da linha, ó. Aqui, ó, azucrinando no pé do meu ouvido. Não, gente, a Aline e Gabriel são uma bênção. Meu Deus do céu. Mas eu olhei pra ela hoje e quis usar ela de exemplo. Você está pronto para cuidar mais do seu coração? Você está pronto para cada oportunidade que acontecer uma frustração, você poder analisar: será que foi uma expectativa irreal? Será que eu não estou criando coisa na minha cabeça? Será que eu desejava muito isso, mas eu não andei por um caminho que fizesse com que isso acontecesse? Ou realmente aconteceu, fizeram isso contra mim, me frustrou. Eu tenho que agir, mas eu tenho que agir em perdão. Você pode ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Pai. O Senhor as trouxe aqui, Pai. Eu oro por cada um de nós, Pai. Se alguém está passando por esse momento de frustração, que o Senhor, Pai, o guie para sair desse momento. Que o Senhor mostre, Pai, como não deixar que essa mágoa roube o que o Senhor tem para ele. Pai, eu oro também por aqueles que podem agora não estar passando por nenhum momento de frustração, porque a nossa vida é feita de ciclos. Tem alguns momentos que não vamos passar, mas outros vamos passar. E que nesses momentos que a gente vai passar, Pai, que a gente acolha aquilo que Tua palavra diz e haja de acordo com ela, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque cada um aqui eu sei, Pai, que Te busca, Te ama. E o Senhor está derramando graça sobre a vida de cada um. Obrigado, Pai. Nós Te amamos, Senhor. E não queremos ser excluídos da graça. Antes queremos viver tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. O Senhor nos chama para viver uma vida de paz. O Senhor nos chama para viver uma vida de bem. Os Teus planos são de bem, não de mal, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque eu sei que homens e mulheres aqui se encontrarão com pessoas esses dias tão frustradas, e eles poderão ajudar, Senhor, porque com a consolação que somos consolados, nós consolamos a outros, Pai. Obrigado, Pai, que nenhum de nós venha se deixar ser consumido como aquele irmão que eu citei ano passado, que chegou para mim a ponto de desistir de tudo por uma frustração. Oh, Senhor, nós entendemos que o diabo ele tem planos contra as nossas vidas, e nós não vamos agir como se não fosse nada. Nós vamos ficar atentos e não vamos cair nas ciladas do diabo. Ele é sujo, é derrotado, é um mentiroso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós não servimos a Ele, nem andamos pelos seus caminhos. Nós servimos ao nosso Pai, que tem cuidado de nós e nos conduz para uma vida de piedade. Obrigado, Senhor. Que o Senhor fortaleça cada um de nós nessa noite. Somos Teus, Pai, e Te amamos. Em nome de Jesus. Amém, amém.